Vamos falar hoje de uma das obras mais importantes e influentes da literatura mundial, Dom Quixote de La Mancha, escrita por Miguel de Cervantes. Olha, para a gente ter uma ideia do tamanho do impacto desse livro, basta um fato. Depois da Bíblia, Dom Quixote é simplesmente o livro mais traduzido da história. Pois é, uma obra espanhola lá do século XVII com um alcance que é praticamente universal. Então a grande pergunta é, por quê? O que tem nessa história de mais de 400 anos que continua conversando com a gente de um jeito tão forte até hoje? É isso que a gente vai descobrir agora. Bom, e tudo começa, claro, com o seu protagonista, uma figura inesquecível que ficou conhecida como o Cavaleiro da Triste Figura. Mas quem era ele antes de se transformar nesse herói? Esse aqui é o Alonso Quijano, um nobre, sabe, de uma cidadezinha do interior, que era completamente viciado em ler romances de cavalaria. Ele lia tanto, mas tanto, que a realidade e a ficção começaram a se misturar na cabeça dele. A coisa chegou a um ponto que a linha que separava uma coisa da outra, bom, ela simplesmente sumiu. E aí ele decidiu que também seria um cavaleiro andante. E aí que nasce Dom Quixote. Só que ele não vai sozinho nessa jornada. Ao seu lado, ele leva Sancho Panza, seu fiel escudeiro. E aqui, gente, tá a grande sacada do Cervantes. Ele cria uma dupla perfeita. De um lado, Dom Quixote, o idealista, o sonhador, que enxerga o mundo como ele acha que deveria ser. E do outro, o Sancho Panza, o homem do campo, com os pés firmes no chão, que é o puro realismo. E é justamente desse contraste, desse bate-cabeça constante entre o sonho e a realidade que a história tira toda a sua força. E olha, não existe cena que mostre isso melhor do que a famosíssima batalha contra os moinhos de vento. É impressionante, né? Porque onde o Sancho Panza vê o óbvio, simples moinhos de vento, o Dom Quixote enxerga gigantes monstruosos com braços enormes que ele precisa derrotar. É a fantasia batendo de frente com o mundo real, literalmente. Esse momento é tão, mas tão poderoso, que ele furou a bolha do livro. A expressão lutar contra moinhos de vento virou parte do nosso vocabulário. A gente usa o tempo todo para falar de uma luta contra inimigos que não existem ou desafios que a gente mesmo inventou. E tudo isso veio daqui. Só que Dom Quixote não é só uma história engraçada ou uma paródia, tá? A grande revolução do livro, o que o torna tão à frente do seu tempo, é o jeito que ele brinca com a própria ideia do que é ficção e o que é realidade. Para entender isso, vamos olhar a história da publicação. A primeira parte saiu em 1605 e, bum, foi um sucesso absurdo. Tão grande que uns 9 anos depois, um autor anônimo publicou uma continuação falsa, pirata. Imagina a situação. E aí, claro, o Cervantes teve que correr para escrever a parte 2 oficial, que foi lançada no ano seguinte, em 1615. E é nessa parte 2 que a coisa fica genial. Porque agora, Dom Quixote e Sancho Panza são celebridades. As pessoas que eles encontram pela estrada já leram o primeiro livro sobre as aventuras deles. Ou seja, os personagens sabem que são personagens de um livro. Pensa nisso. Cervantes quebrou a quarta parede 400 anos antes disso virar moda no cinema. É simplesmente brilhante. Então, quando a gente junta todas essas peças, fica muito claro por que Dom Quixote não é só mais um clássico antigo. Ele é, na verdade, a pedra fundamental de quase tudo que a gente passou a chamar de romance moderno. Vamos recapitular o que ele fez. Primeiro, ele parodia um gênero que estava super na moda, mas vai muito além, criando personagens com uma profundidade psicológica inédita. Ele consegue misturar humor com tragédia, fazer críticas sociais afiadas e, o mais importante, nos faz questionar o tempo todo a fronteira entre a loucura e a lucidez. Com tudo isso, o Cervantes basicamente inventou o romance como a gente conhece. E o legado disso? É gigantesco. A gente vê a sombra de Dom Quixote em todo lugar. Em escritores como Shakespeare, Dostoiévski, Borges. A história inspirou um número incontável de pinturas, óperas, filmes. E a própria figura do Cavaleiro Sonhador se tornou um símbolo mundial dessa nossa luta humana por ideais, por mais impossíveis que eles pareçam ser. No final das contas, o livro deixa a gente com uma pergunta que não quer calar. Uma pergunta que atravessa os séculos e continua super atual. Pensem bem, quem é mais louco? Aquele que, como Dom Quixote, tem a coragem de sonhar com um mundo melhor e lutar por isso, mesmo que todo mundo ache ridículo? Ou será que o louco é quem, por medo ou por cinismo, simplesmente aceita a realidade como ela é e desiste de sonhar? Fica aí a reflexão. Talvez a resposta diga muito sobre quem a gente é